Eram inicialmente 3 alunos do ano de 1870. O aparente desafio de levar o Evangelho por meio da educação demonstrou como aponta a história que a mão condutora de Deus estava com Mackenzie desde o início. Na história secular, o Brasil vivenciava a crise do Império. Em paralelo, no ano de 1879, o reverendo George Chamberlain adquiria a gleba Higienópolis, uma área com então 47 mil metros quadrados. Na década seguinte, enquanto o Brasil abolia a escravatura em 1888 e proclamava a República no ano seguinte, o Mackenzie já estava sob a gestão de Horace Lane e crescia. Em 1892, John Terrell Mackenzie e suas 2 irmãs doam $50 mil para a construção de uma escola de engenharia, com o início de suas atividades em 1896, mesmo ano em que os irmãos Lumière inventavam o cinema. Virada do século, anos de 1900, começam a circular os primeiros bondes elétricos em São Paulo. Mesmo ano em que funda-se a Associação Atlética Mackenzie College, ressaltando o espírito esportivo do Mackenzie. Década de 10. O mundo fervilha. Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa. Gripe espanhola. Nosso Mackenzie se estrutura criando pioneiramente em São Paulo o curso de Química Industrial e o curso de Arquitetura. Atento à sociedade, abre seu campus para atender aos infectados da gripe espanhola. Fechamos a década com mais de 1.000 alunos. Nas décadas de 20 e 30, o mundo caminha para a Semana de Arte Moderna em São Paulo, 1922, e a crise da Bolsa de Nova York, em 1929. O Mackenzie dá seguimento às suas atividades, cria o curso de Engenharia Química em 1922, inaugura sua Biblioteca Central em 1926, gradua as primeiras mulheres em seu curso de Química em 1927 e a primeira mulher a obter o título de arquiteta em 1929. Experimenta reveses, tendo a cassação do reconhecimento de seus cursos de engenharia em 1932, situação que dura por 6 anos, até 1938. Como boa nova, em 1936, tem a instituição do Dia do Mackenzie, na terceira sexta do mês de outubro. Revoluções políticas ocorrem no Brasil, pondo fim à Primeira República em 1930. A Revolução Constitucionalista em 1932, o golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1937. Em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. As décadas seguintes, de 40 a 50, continuam com muitas novidades. Em 1940, o então chamado Mackenzie College passa a ser denominado Instituto Mackenzie. Inauguram-se as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, em 1947, a de Ciências Econômicas, em 1950. Ainda em 1951, o Board de Nova York transfere ao Instituto Mackenzie os bens do Mackenzie College por escritura de comodato. Instala-se a Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1952, o início da Faculdade de Direito em 1956. No período, o mundo igualmente vivia grandes transformações, algumas muito tristes, como o lançamento da primeira bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, 120 mil mortos. Inicia-se também a Guerra Fria. Os anos 60, também chamados de anos rebeldes, iniciam com a construção do Muro de Berlim, em 1961, e finalizam com o Festival de Woodstock, em 1969, como simbolismo da liberação feminina. O Brasil vivia importante momento de sua história com o início da ditadura militar em 1964. O Mackenzie passava também por fortes turbulências, como a greve dos alunos em 1962, exigindo a federalização da universidade, e o decreto de desapropriação expedido pelo governador do estado de São Paulo em 1966, tornado sem efeito 7 anos mais tarde, em 1973. Lembramos também do ano de 1968, com os conflitos estudantis da Rua Maria Antônia, culminando com a morte de uma pessoa. Ano de 1970, um século de Mackenzie, início da Faculdade de Tecnologia e da Faculdade de Comunicação e Artes.
importante década para o Brasil, vivendo a crise mundial do petróleo e, ao mesmo tempo, experimentando o milagre econômico brasileiro. Inicia-se também a transição do governo militar com o fim do AI-5 e a eleição indireta do general Figueiredo para a presidência em 1978. A IPB também retoma o pleno comando do Mackenzie em 1974 e, em 1979, adquire a gleba em Alphaville. As décadas seguintes, de 80 e 90, trazem igualmente muitas mudanças no cenário nacional e internacional. O Brasil tem um movimento Diretas Já, fim da ditadura militar, primeiro presidente eleito por voto direto em quase 30 anos. Hiperinflação, o RV, Plano Real. No mundo, a década de 80 mantinha o perfil bélico, com a Guerra Fria entre o Irã e Iraque, em 1980, Guerra das Malvinas, em 1984, além do catastrófico acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Mas passa por processos de reorganização e difusão da paz, com a queda do Muro de Berlim em 1989, fim do Apartheid em 1990, reunificação das Alemanhas em 1990, fim da Guerra Fria e dissolução da União Soviética em 1991 e tratados de paz na Irlanda e entre Israel e Jordânia. Dentro de todo esse contexto, o Mackenzie inaugura seus primeiros colégios fora de Higienópolis. Tamboré inicia as atividades em 1981 e em Brasília em 1996. Em 1999, a universidade adota o nome Presbiteriana, passando a se chamar Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uma parte nessa história, a estabilidade econômica iniciada em 1994 com o Plano Real, trouxe a possibilidade do Mackenzie melhor se planejar. Assim, em 1997, fizemos a primeira edição do Planejamento Estratégico, sendo revisado basicamente a cada 2 anos. Chegamos hoje, exatos 20 anos após a construção daquela que será a 10ª edição do Planejamento Estratégico. Os debates estratégicos, não por acaso, nos fizeram chegar hoje a um Mackenzie muito bem posicionado em seu mercado, referência em educação, com boa saúde financeira e apto a planejar seus próximos passos. Voltando à evolução de nossa história, chegamos à virada do século, do ano 2000. Iniciamos o período com 32 mil alunos. São 500 anos de história brasileira. Lula é eleito presidente do país em 2002, iniciando 14 anos de governo petista no Brasil. O mundo inicia sua nova forma de guerra, o terrorismo. Em 2001, 2 aviões se chocam contra as Torres Gêmeas em Nova York, cidade do Board of Trustees, que comandou o Mackenzie por muitos anos. Foram mais de 3 mil mortos. Em 2008, o mundo vive uma de suas maiores crises econômicas, fruto de complexos instrumentos financeiros e também de ganância pelos grandes e portentosos lucros. O Mackenzie experimenta forte crescimento, novos cursos e expansão da educação superior para o Rio de Janeiro, Campinas e mais recentemente em Brasília, bem como a educação básica para Palmas, no Tocantins. Inicia o ensino à distância em 2016. Caminha pelos passos da vanguarda tecnológica com a instalação do primeiro laboratório de grafeno e nanomateriais da América Latina, mantém seus planos audaciosos de expansão. Dos 3 alunos iniciais lá em 1870, somos hoje 47 mil alunos. O que podemos ver claramente é que em meio a tantas situações pelas quais o mundo, o nosso país e até mesmo o próprio Mackenzie passaram, podemos ver a mão do nosso Deus conduzindo, protegendo, crescendo, impulsionando, direcionando, aprimorando em tantas situações, mas principalmente abençoando e nunca apartando sua poderosa e protetora mão sobre o Mackenzie. São 147 anos de atividades educacionais que se mantêm, pois, como num arrobo de lucidez, sabedoria e fé, o reverendo George Chamberlain, ao ser confrontado por ninguém menos que o imperador Pedro II em visita feita à então escola americana, e que expressou seu parecer de que o ensino religioso deveria ser confinado aos pais nas suas casas e à igreja, recebe como resposta do reverendo Chamberlain a seguinte afirmação: a Bíblia tem estado aberta na escola desde o dia de sua abertura, e quando se fechar, fechar-se-ão também as portas da escola americana.
O Mackenzie ontem, hoje e amanhã permanecerá firme em sua missão de educar o ser humano, criando a imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em um ambiente de fé cristã reformada.